Política. Bruno Silva, cientista político, aqui pronto para o nosso cafezinho. Bom dia para você, Bruno. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Felipe Pereira e os nossos queridos ouvintes, né? Muito bom dia, Como é que tá as coisas Bruno? por aí, a despeito de todo esse caos na saúde, né, que a gente está ouvindo, né? Bruno, e você sabe que a gente vem acompanhando, né, depois dos comunicados dos próprios hospitais sobre essa condição, né, e surgiram muitas dúvidas também, tipo, mas isso foi de repente, aconteceu agora, tem a ver com carnaval, ou tem alguma situação de saúde mesmo, do momento que está impactando, e a gente teve por parte dos próprios representantes, né, dos hospitais falando, não, isso já vem realmente de algum tempo, aí potencializa em relação a feriado prolongado, também a migração de pacientes de rede particular para a utilização do SUS. E aí veio no momento em que tem essas discussões, né, promovidas já também pela Câmara, e aí entender, né, se a gente consegue encontrar um caminho mesmo para essas definições de melhorias na estrutura, porque aumenta um pouquinho de leito aqui, aumenta ali e parece que nunca é suficiente. E não é mesmo, né, Sandra? Porque a demanda ela tem sido cada vez mais crescente, né? Eu acho que tem uma multiplicidade de fatores que ajuda a gente a poder entender esse quadro, né? Eu acho que o primeiro deles qual é que é? O fato de que a gente tem que encarar que os planos de saúde, de maneira geral, vem deixando também muito a desejar e são cada vez mais caros. Eu acho que esse é um ponto fundamental que a gente tem que prestar atenção, né? Porque muitas das pessoas que pagam duplamente, porque eu já contribuo na condição de cidadão, na expectativa de que se eu precisar da saúde pública, eu vou poder utilizá-la em algum momento, que é o que alimenta o SUS como um todo. E aqueles que já têm um pouco mais de recurso, que pagam os planos de saúde, têm visto que as coberturas elas estão cada vez mais caras e cada vez entregando menos. Óbvio, há algumas exceções, há planos que são formatados de outra forma, cujo valor também acaba sendo mais elevado, há algumas organizações que conseguem dar conta de entregar um serviço de maior qualidade, mas não é a realidade de todas, né? Eu poderia observar aqui várias delas que têm passado, por exemplo, por processos de fusão, então você tem um grupo maior que vem e acaba capitaneando ele, se torna um outro tipo de grupo que entrega o serviço de saúde, e isso faz com que muitos dos usuários acabem reclamando da qualidade dos valores e muitos acabam até desistindo de pagar porque não tem condição. Então isso automaticamente vai gerar uma sobrecarga onde? No SUS, né? Porque aí a pessoa vai precisar do serviço de saúde, ela não vai ficar esperando, ela vai em busca dele. Então eu penso que pós-pandemia nós já acompanhamos muito desse movimento, né? Ele já vem se desdobrando aí nos últimos 3, 4 anos de modo mais intenso, gerando essa sobrecarga na saúde, sobretudo nos municípios. E aí o problema vai estourar no município mesmo. Você pega uma região como Campinas, que tem uma quantidade, um contingente populacional grande, com essa demanda maior por saúde, então por mais que você aumente os leitos ou tente avançar com mais leitos sendo entregues à população, ainda assim o movimento é insuficiente diante dessa demanda. Então penso que uma coisa está de algum modo relacionada ou associada à outra, né? Não é que de repente explodiu a quantidade de casos. Pode até ser que tenha um percentual ou uma quantidade que venha do carnaval, né? A gente sabe também que no meio do carnaval todo isso, várias notícias vieram dando conta no Brasil, que tinham casos aí relacionados à Covid, que tinha expandido em alguns lugares, em alguns contextos, né? Tinha alguns casos também, por exemplo, de problemas relacionados a viroses, algo nesse sentido, que acaba, às vezes, aumentando um pouco mais a movimentação, mas isso não incide diretamente, por exemplo, no sistema hospitalar do dia para a noite, né? É um processo que vai acontecendo. Então eu acho que a gente precisa debater esse assunto com mais profundidade. A única coisa que eu penso, isso pode acabar servindo, do ponto de vista, pensando politicamente, isso pode acabar servindo como uma munição a mais, um recurso a mais para o governo do estado justificar essa mudança, por exemplo, no que diz respeito a todo o gerenciamento, dizendo, olha, tá vendo? O poder público fazendo, ou as instituições a ele parceiras, como é o caso da universidade, não estão dando conta de resolver. O que, na verdade, seria tapar o sol com a peneira e não enfrentar o real problema, né? Não estou dizendo que necessariamente as OS entregariam um trabalho pior ou melhor, mas que eu tenho lá muito das minhas dúvidas do qual é o real motivo, razão pela qual se está fazendo esse processo de
ou se deseja fazer esse processo de mudança e entregar nas mãos da OAS, né? E o real problema não está sendo enfrentado. E a questão de recursos mesmo, né? Porque tá todo mundo sentindo esse aperto, inclusive o governo do estado ou mesmo a União. E aí também, se olhar para o custo menor, né? A gente nunca sabe se a qualidade vai ser a mesma. Né, Bruno? Tem Sandra, isso. E vamos pensar aqui de maneira mega honesta, né, Sandra, Felipe e os nossos queridos ouvintes, né? Qual a vantagem de você administrar algo que você sabe que está com um problema e que você não tem estrutura suficiente para poder entregar? Pensa comigo. Que empresa vai assumir isso? Essa daí, gente, é que nem a discussão que eu sempre vi hora daqui, hora dali, o pessoal tenta enfeitar o pavão, como diz no popular, dizendo, vamos privatizar o serviço dos Correios. Legal. Eu até acho que você tem uma série de empresas que podem funcionar de maneira mais ágil, mais rápida, mas em alguns contextos, em alguns lugares, que venham a ser mais rentáveis do ponto de vista econômico. E nos lugares mais distantes, onde o sistema chega, por exemplo. E nos lugares menos rentáveis, né? Que aí você opera, mas opera com uma margem de lucro muito estreita, ou às vezes até dando prejuízo. Que empresa vai querer assumir isso? Então eu olho para um caso como esse e penso o seguinte, né? Será que diante de tantos problemas vai ter tantas OS assim interessadas? Ou se estão interessadas, o que elas fariam de diferente que a atual configuração, né, administrada diretamente pela universidade não consegue entregar? Né? Ou o que seria de tão diferente assim? É a mesma discussão envolvendo a questão da gestão das escolas, que está judicializado, né? Do governo do estado lá da gestão das escolas por parte da iniciativa privada, né? Então assim, eu fico pensando o tempo todo, né? Acho que é preciso ampliar um pouco mais o debate e ser mais, vamos dizer assim, ser mais transparente com as pessoas a respeito do qual é o motivo, o que está pegando mesmo, para poder querer mudar as coisas desse modo. Teremos representantes do estado também nessa reunião de hoje, pelo menos assim esperamos, para poder tirar mais dúvidas, né, e entender esse direcionamento também, viu? O Bruno. Claro. E eu acho que os vereadores têm que fazer esse papel de questionamento, né, gente? Para isso que eles estão lá também, né, do ponto de vista representativo, né? É isso. Agora vamos... A sessão de ontem. A sessão de ontem aqui em Campinas. Havia a previsão da discussão daquele projeto que aumenta os salários de diretores de autarquias aqui em Campinas, como, por exemplo, a rede Mário Gatti. Só que o projeto não foi votado. E o motivo é porque não teve quórum. Lucas Neri. Pela segunda semana consecutiva, a sessão da Câmara de Campinas foi interrompida por falta de quórum. Dessa vez, a debandada dos vereadores aconteceu durante a discussão de um requerimento da Prefeitura que solicitava a tramitação em regime de urgência do projeto de lei que prevê o aumento do salário do diretor-presidente da rede Mário Gatti de urgência e emergência hospitalar. Atualmente, o subsídio do cargo é de mais de R$23 mil e, caso o projeto seja aprovado, passará para R$37 mil. Durante a discussão do requerimento, a vereadora Mariana Conte, do PSOL, se manifestou contra a proposta. Eu subo nessa tribuna para defender contra a aprovação desse requerimento. É um requerimento apresentado pelo governo Dário, e para mim esse requerimento é falta de vergonha na cara, para ser muito sincera. E eu sei que muitos vereadores aqui estão constrangidos se quer aprovar em regime de urgência, ou seja, no sopetão. Assim, agora está na pauta o aumento do salário do presidente da rede Mário Gatti. Com a crise que a gente tem na saúde, vocês acham que é correto aprovar em regime de urgência o aumento do salário do presidente da rede Mário Gatti para mais de R$37 mil? Após o pronunciamento da parlamentar, o presidente da Câmara, Luiz Rossini, do Republicanos, atendeu a um pedido de verificação de quórum. O regimento interno determina a presença mínima de pelo menos 16 vereadores para que as votações sejam mantidas, o que não ocorreu. Verificação de quórum novamente. Solicito que os vereadores registrem suas presenças para verificação de quórum. Solicito ao primeiro secretário que informe o número de vereadores presentes. Senhor presidente, 16 vereadores presentes em plenário. Com 16 vereadores presentes, não há quórum. Com a confirmação da falta de quórum, a sessão precisou ser encerrada.
Antes da interrupção, o vereador Vini Oliveira, do Cidadania, também antecipou sua posição contra o projeto. Não tivemos quórum necessário, mas eu quero aqui deixar registrado que eu jamais votarei a favor do aumento de salário do presidente da Rede Mário Gatti de R$37 mil. É um absurdo, porque só o povo sabe o que passa na fila do SUS. Além do reajuste do diretor da Rede Mário Gatti, outros 3 projetos semelhantes estão na fila, propondo aumentos salariais para os presidentes da CETEC, do Camprev e da Fundação José Pedro de Oliveira. A polêmica sobre esses projetos se arrasta desde dezembro do ano passado, quando o líder do governo na Câmara, Paulo Haddad, do PSD, solicitou o adiamento das votações. A justificativa das propostas se baseia no fato de que, historicamente, os salários dos presidentes de fundações e autarquias municipais são equiparados aos de secretários municipais, que atualmente recebem os cerca de R$37 mil. O texto argumenta que a atualização dos valores busca garantir equidade na estrutura remuneratória do alto escalão da administração municipal. Com a sessão encerrada, os requerimentos devem voltar à pauta na próxima quarta-feira. E o Lucas ainda traz uma análise, pensando ali nos bastidores, né, do que ele percebeu além dessa ordem regimental. Mas dessa vez teve algo diferente, tá? A gente percebeu ali que na semana passada os vereadores, cada um com o seu motivo, claro, houve muita ausência, era volta de carnaval, alguns foram embora no meio da sessão, mas ontem me pareceu, né, ficou ali meio claro que foi uma estratégia essa falta de quórum. Por quê? Alguns minutos antes tinham vereadores e logo que foi pedido ali a verificação de quórum por um vereador que é da base, inclusive, os vereadores acabaram não registrando. Fica até uma curiosidade aqui, que houve ali apenas o registro de 16 vereadores. Lembrando que tem que ter 17, mas tinha mais de 16 dentro do plenário. Mas eles optaram em não registrar naquela ocasião a presença deles. Claro que me pareceu aí bastante uma estratégia da liderança do governo para jogar ali uns panos quentes, né, em cima daquela discussão que de fato, né, o aumento salarial, principalmente do diretor da Rede Mário Gatti, nesse momento é muito polêmico, porque a gente vive de fato uma crise, assim como os vereadores falaram, dentro da Rede Mário Gatti, né, dentro do sistema de saúde público aqui na cidade de Campinas. E aí quando a gente fala desse salário de 23 mil para 37 mil, de fato é assustador perto do que a população de fato recebe. Então, esse projeto, assim, eu não vejo ele indo tão bem para frente. Claro que talvez ele volte para a pauta nas próximas semanas ou até mesmo agora na quarta-feira, mas vai ser um projeto difícil, viu? Vai ser um projeto difícil de entrar, de tramitar, porque vai ter muita gente falando em cima. E o que corrobora essa opinião do Lucas com relação à manobra da base do governo é que, se olhar a lista de vereadores que não registraram a presença, todos são da base de Darcy Saad. Agora também eu fico questionando, pensando que esse valor de 37 já é pago para outros gestores, né, de outros cargos, digamos, equivalentes, né? Equivalentes, exato. Então não sei se eles conseguem também prolongar tanto tempo essa decisão. Em algum momento vai ter que votar isso, não vai ter jeito, não vai ter como escapar. E normalmente é essa equiparação que acontece, né, Bruno? Time político, gente. A questão que explica isso é o time político. O time político é ruim, né? E aí, o que os vereadores fizeram? Fizeram um cálculo simples. Eu quero amanhã sair na rede social sendo criticado por a maior parte da população de Campinas por ter dado um aumento para alguém que eles estão visualizando, não a pessoa em si, mas o cargo, né, em si, que não está fazendo aquilo que deveria entregar em termos de saúde, eu vou queimar um cartucho a troco de nada. Só que, ao mesmo tempo, eu também não quero me queimar com o governo, porque, afinal de contas, se eu sou membro da base, eu tenho fidelidade com o governo. E eu posso, inclusive, uma terceira coisa, cobrar mais caro o apoio depois, posteriormente. Ou seja, o Dário vai ter que sentar com essa galera e falar assim, meu amigo, se eu vou ter que aprovar algo nesse sentido, que perceba, concordo com a Sandra, poderia ser até um movimento natural, e aqui eu não vou ficar entrando em questões de mérito de quanto valeria, ou quanto tem que pagar e etc, porque é um outro tipo de debate. Se você já tem, por exemplo, os secretários, há uma pressão muito forte para que
tudo isso seja escalonado de alguma forma, porque senão depois também o prefeito no dia a dia tem problema lá na ponta, Sim. que é quando ele tem que lançar concurso e contratar médico, que aí quando o valor é muito baixo, não vem, né? Não tem, você não consegue achar à disposição, né? Então tem N camadas aí de problemas, mas aí eu penso que o quê? Muitos vereadores podem fazer isso, viu, Felipe? Vender mais caro o passe, é aquela famosa história, eu crio uma dificuldade para tentar vender facilidade. Bruno Silva, até amanhã. Até amanhã, Sandra, Felipe, queridos ouvintes. Forte abraço. Até amanhã, Bruno. O Vôlei Renata viaja até Santa Catarina para enfrentar o Joinville pela Superliga. Nesta terça-feira, a bola sobe às 9h da noite e você vai acompanhar todas as emoções da partida com narração de Rafael Pio e os comentários da Renata Rondini. Vôlei Renata e CBN, juntos na Superliga. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. 11h02. Estamos no fim do CBN Campinas, agradecendo as inúmeras participações dos nossos ouvintes que mandaram mensagens aqui para o nosso WhatsApp, repercutindo todos os